Olá, hoje é sábado, 2 de março. E está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, vamos falar sobre a atual situação política da cidade de Novo Hamburgo, que terá nova eleição neste domingo. Tem também as dicas da agenda cultural com promoção de ingressos para o cinema. E ainda, relembre o que foi destaque no Conexão desta semana, além, é claro, da previsão do tempo para este domingo em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente! Neste domingo acontecerá em Novo Hamburgo a nova eleição para a prefeitura da cidade. Cerca de 177 mil eleitores vão escolher o novo prefeito. A eleição adicional foi marcada porque o ex-prefeito Tarcísio Zimmermann, que concorreu e venceu a eleição em outubro do ano passado, teve a candidatura impugnada pela Justiça. Tudo isso porque em 2004 Zimmermann participou da inauguração de uma obra pública durante a campanha eleitoral, o que é proibido por lei. O candidato ainda tentou nova candidatura neste pleito, mas foi novamente impedido pela Justiça. E é para conversar com a gente sobre este processo que está aqui conosco Gustavo Paim, professor de Direito da Unicinos. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. À disposição aqui dos esclarecimentos necessários em relação a essa eleição que teremos no dia de amanhã. Muito obrigada pela presença, professor. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse por que isso ocorreu e por que a eleição foi cancelada. Na verdade, o que acontece? Nós tivemos em 2010 a Lei Complementar 135, que é conhecido por Lei da Ficha Limpa ou Lei da Ficha Suja. E ela traz uma série de previsões de inelegibilidades e prazos distintos do que nós já tínhamos na legislação eleitoral. E entre as causas que é realmente constante como um fator de ser considerado ficha suja, são as chamadas condutas vedadas. E entre as condutas vedadas estipuladas está a participação de inauguração de obra pública. Então, em função disso, houve uma inelegibilidade do candidato Tarcísio Zimmermann e ele concorreu, então, sem essa condição de elegibilidade necessária, o que gerou a cassação do seu registro e, em decorrência do percentual de votos que ele obteve, a nulidade da eleição. E como funciona essa determinação do novo prazo de uma nova eleição acontecer em Novo Hamburgo? Isso fica a critério do Tribunal Regional Eleitoral, porque isso está acontecendo no Brasil inteiro. Nós tivemos alguns casos já no Rio Grande do Sul, mas o Brasil inteiro está tendo também novas eleições, porque cada vez mais, e teremos muitas mais no Rio Grande do Sul, inclusive. Eu acredito que nós vamos ter algo como pelo menos uns 30 municípios com novas eleições no estado do Rio Grande do Sul. Isso vai se projetando no Brasil inteiro. E aí fica a critério dos tribunais regionais eleitorais. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Então o TRE, ele emite uma resolução e nessa resolução ele fixa os prazos todos para uma nova eleição. Via de regra, eles marcam algo em torno de 90 dias da determinação da realização da nova eleição, né? Mas, no caso, o candidato já tinha ficha suja, né? E quando ele começou a fazer a campanha, quando ele se elegeu, ele passou a não ter mais a ficha suja? Como é que funciona isso? Na verdade, não tinha antes. Essa é uma questão bem interessante. Foi uma discussão que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu muito grande sobre a lei da ficha suja, porque ela tem um efeito, ou teve um efeito retroativo. Ela é uma lei que vem em 2010, mas atinge fatos que já teriam acontecido anteriormente. Então, o fato de alguém ser condenado por conduta vedada, como foi em 2004, à época não gerava qualquer inelegibilidade. Então, o Tarcísio Zimmermann não era inelegível, ele não era ficha suja. Não existia isso, então, em relação à eleição de 2008, por exemplo. Não existia essa lei. Então, eu diria que a própria lei é questionável. Mas, enfim, é uma lei de iniciativa popular, a sociedade aplaudiu, mas até por ser fruto de uma lei de iniciativa popular, ela tem algum conteúdo talvez não tão jurídico, não tão técnico, e isso gera uma série de dificuldades. Eu entendo que participar de inauguração de obra pública, sinceramente, não deveria ser caso para ingressar como acontece, como lei da ficha suja, com todo esse tom pejorativo que tem de cassação, por exemplo, por corrupção, por compra de voto, por coisas muito mais graves, que é o que a sociedade realmente quer. Mas o fato é que isso aconteceu. E isso aconteceu sob os aplausos de toda a sociedade a partir de 2010. E não aplicável para a eleição de 2010, em função do princípio da anuidade que nós temos no direito eleitoral. Uma legislação que altera o processo eleitoral, ela só é válida para eleições que ocorram pelo menos um ano depois. Isso é muito fruto de uma ideia que existia em regimes de exceção, regime militar, em que se mudavam as regras do pleito na véspera da eleição
para tirar alguns que teriam chance e facilitar quem estava no poder. Então é uma maneira de evitar essa mudança com o jogo em andamento. Então sempre que houver uma mudança radical como essa, que vai dizer quem pode ou não pode concorrer, isso não é aplicável de imediato. Tem que ter um prazo de transição para preparar os candidatos e tudo mais. Então a lei da ficha suja teve aplicação pela primeira vez no Brasil na eleição de 2012. E, professor, no caso dele não ter essa ficha suja, como o senhor falou, não ter na justiça mesmo, por isso que ele pôde concorrer novamente nessa nova eleição? Não, ele não podia concorrer nessa nova eleição. Isso foi, sem dúvida, um erro muito grande que foi cometido, porque era pacífico. Eu dei algumas entrevistas aqui para a Rádio ABC e para algumas outras rádios de Novo Hamburgo, tratando disso aí. E eu falei desde o primeiro momento, o Tarcísio Zimmermann está inelegível para essa eleição, ele vai ter seu registro indeferido e ele vai estar alijado do pleito suplementar, esse sem dúvida nenhuma, porque isso é um entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral. Volta a minha ideia, não que eu acho que participar de inauguração de obra pública devesse ser enquadrado na lei, mas de fato ele está. Então, inegavelmente, o Tarcísio Zimmermann, em função dessa condenação em 2004, ele está enquadrado na lei da ficha suja, até 2012. Que são 8 anos de inelegibilidade. Então ele estava absolutamente inelegível para o pleito de 2012. Ele entendeu que poderia ter alguma discussão em função desse efeito retroativo. Teses jurídicas existiam em sentido contrário, embora a lei seja clara nesse sentido. Agora, em relação ao pleito suplementar, nunca houve nenhuma dúvida. Tarcísio Zimmermann, ao ter o seu registro cassado e fazer mais de 50% dos votos, ele deu causa à nulidade da eleição. Ele alegava que eu concorri porque tinha direito a recurso e tudo mais. Sim. Mas a legislação eleitoral também é claro. Aquele que tem seu registro indeferido, com direito a recurso, pode concorrer. Mas concorre por sua conta e risco. Se for mantido, ele deu causa à nulidade do pleito. Dando causa à nulidade do pleito, já é algo desde 2004, pacífico no TSE, que não pode concorrer nessa que não é considerada uma nova eleição. É a continuidade da eleição anterior, é uma eleição suplementar. Então, sempre se soube, desde o primeiro dia, que o Tarcísio Zimmermann não poderia concorrer nesse pleito suplementar. Mas, enfim, táticas, técnicas, insistências, isso faz parte do jogo eleitoral também. Mas o resultado era lógico que seria esse. E o senhor acha que a cidade ficou prejudicada de alguma maneira nesse período em que da eleição passada até essa nova? Poderia ter sido mais prejudicada, até vou explicar o porquê. A legislação eleitoral, a resolução que o TRE emitiu para essa eleição de Novo Hamburgo foi muito interessante. Porque ela disse, deixou expresso, quem deu causa à nulidade não pode concorrer. Estava expresso na resolução. Então todos os candidatos sabiam, quem deu causa não vai poder concorrer. E mais, se quiser concorrer, não vai ter direito a ter seu nome e foto na urna eletrônica. E por que isso foi importante? Porque um candidato à eleição majoritária, como é um candidato a prefeito, ele pode ser substituído até 24 horas antes da eleição. Isso já aconteceu em inúmeros casos. Rio Grande teve um dos brancos, são primos, dois, Fábio e Janir Branco. Um foi cassado, mudaram o candidato 24 horas antes da eleição e o outro concorreu, mas com a foto e com o nome do anterior. Então, se levasse um pouco mais adiante, talvez o Lauermann estivesse concorrendo hoje com a foto e com o nome do Tarcísio Zimmermann. E isso traz um prejuízo para a sociedade muito grande, porque o cidadão não sabe em quem está votando. Então, nesse caso de Novo Hamburgo, como isso foi definido com uma certa anterioridade, se sabe, pelo menos hoje, quem são os candidatos. O prejuízo que a cidade teve é ter uma administração provisória, diminui o mandato do prefeito, o mandato do prefeito seria de 4 anos, agora vai ser de 3 anos ou 8, 9 meses, mas de certa maneira acho que a administração teve uma certa continuidade. Eu vejo maior problema realmente de gasto. Uma eleição numa cidade como Novo Hamburgo, que tem algo como 170 mil eleitores, vai ter um custo muito alto. Exatamente, professor. E essas pessoas que participaram, que trabalharam no pleito agora das eleições de 2012, vão ser as mesmas pessoas, os mesmos mesários, as mesmas pessoas envolvidas nessa eleição agora de amanhã? Essa é a ideia do Tribunal Regional Eleitoral, em função até por causa da prática, de realmente já terem trabalhado em relação a isso, seria a convocação dos mesmos. Agora, o que eu ouvi comentários, isso me chamou muito a atenção, é que parece que não teriam recebido a convocação formal. Exatamente. E isso me preocupa. Isso me preocupa porque, assim como alguns sabem dessa informação, outros não, daqui a pouco tem um prejuízo. E também não aconteceu um esclarecimento pelos meios de comunicação de como isso poderia ser feito, né? O que as pessoas que trabalharam seriam realmente as mesmas pessoas que trabalharão amanhã. Porque isso fica... A Justiça Eleitoral exerce várias funções, e uma das funções da Justiça Eleitoral é a administrativa. Então isso compete à Zona Eleitoral de Novo Hamburgo.
O que pode ser diferente, por exemplo, vai ter uma eleição em Eugênio de Castro. Pode ser diferente na zona eleitoral de Eugênio de Castro. Isso é um problema muito grande. Então é a zona eleitoral que é responsável por angariar os servidores que atuarão durante a eleição. Eu imaginei que tivessem efetuado uma convocação formal. Isso até me surpreende. Bom, professor, lembrando então que o horário de votação é das 8 da manhã até as 5 da tarde. O eleitor deve ir até a zona eleitoral munido de um documento com foto, como carteira de identidade, de motorista ou passaporte. Levar o título não é obrigatório e mesmo com ele em mãos, é preciso apresentar o documento com foto. Os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo são Luiz Lauermann, do PT, com a coligação O Trabalho Vai Continuar, e Paulo Kopchina, do PMDB, com a coligação Nova Frente que Faz Bem. E o resultado do candidato eleito deve ser conhecido também no mesmo dia. E para mais informações, você pode entrar em contato com o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, pelo telefone 3230-9600 ou pelo site tre-rs.jus.br. Bom, professor, a gente agradece a sua presença e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu desejo uma boa eleição a todos os eleitores de Novo Hamburgo e que decidam o melhor pela cidade. Muito obrigada. A seguir, veja as dicas da agenda cultural para você aproveitar os próximos dias aqui pela região. E não esqueça que tem a promoção de ingressos para o cinema. É um instante só, nós já voltamos.